Certo, Alexander, estamos aqui com o Stanislav. Stanislav, como você está? Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Tudo bem? Ok. No X vocês podem me seguir em @StanislavSkripivnik. Não coube o nome todo lá, não teve espaço suficiente. Estou no YouTube como Mister Slavic Man, Slavic com K, e também no Telegram. O canal em inglês Stas está lá, o canal em russo Stas, hoje no exterior, e no Substack em smegarenik.com. Certo. Tenho esses links. Sim, tenho esses links. Se você ainda não segue o Stanislav, coloquei esses links na descrição abaixo e num comentário fixado. Então, Alexander, Stanislav, vamos falar sobre a situação da energia, ou deveríamos dizer a crise energética. Alexander, Stanislav, possíveis apagões por conta de cortes de energia, talvez? Vamos falar sobre isso. Acho que crise energética é uma palavra fraca para descrever o que está acontecendo. Pelo menos se você mora na Grã-Bretanha, onde já estamos falando que definitivamente caminhamos para apagões, racionamento e tudo isso, o que tem causado tremores e preocupações para muita gente, como o European Union sei. Não há ninguém melhor para discutir esse tema do que o Stanislav. Ele já trabalhou nesse setor, conhece tudo de trás para frente e pode nos explicar exatamente o que está acontecendo. Então, primeiro, a situação é tão ruim quanto o European Union disse, estou alarmista ou, pelo contrário, são os governos que estão complacentes? Digo complacentes porque, claro, se você ouvir a Comissão Europeia, não há absolutamente nada com que se preocupar. Temos a situação completamente sob controle. Aprendemos muito com a crise de energia de 2022, com os problemas energéticos, que, claro, na época desconsideramos e dissemos que não eram tão sérios. Mas, sabe, aprendemos bastante com aquele problema. E desta vez será muito mais fácil. Qual é a verdade? Antes de mais nada, European Union não sou só aparência. Só para o público saber, European Union, fui diretor de cadeia de suprimentos, diretor júnior de cadeia de suprimentos e depois diretor de cadeia de suprimentos para a região da Eurásia na Cameron e na Halliburton. Então, trabalhei com todos esses fornecedores de tubos e válvulas para campos de petróleo. European Union conheço os ciclos de fabricação deles. E depois fui diretor de cadeia de suprimentos numa empresa de engenharia, aquisição e construção chamada Tecnomont, que é uma empresa italiana. Nos projetos European Union, era responsável pelas compras e pela logística. E, nos dois projetos que cobrimos enquanto European Union trabalhava lá, estávamos ampliando a refinaria em Moscou para produzir E95 Petro, e estávamos construindo uma das 3 fases da gigante planta de gás natural liquefeito em Amur, então sei quanto tempo isso leva e quanto demora a fabricar, por exemplo, os vasos. Só para obter aquela parte extra da refinaria para refinar até E95, tínhamos cerca de 120 vasos nessa seção. E por vasos quero dizer, você tem esses tubos onde ocorrem os processos químicos. A maior parte média de 1 a 3 metros, mas havia alguns de 78 metros. E tudo isso é produzido manualmente. É uma fabricação de longo prazo que entra nisso. Só expandir aquela parte da refinaria foi um projeto de 1 ano e meio, mais a estrutura metálica que precisa ser instalada como treliça para sustentar tudo. Então, estamos falando de investimentos muito sérios e materiais muito pesados. Dito isso, não é uma catástrofe, é um colapso. Quero dizer, porque em 22 foi um momento doloroso auto-infligido, porque houveram 2 coisas acontecendo. Uma delas foi a estupidez de políticos que disseram: nós vimos no mercado à vista ontem que os preços estavam mais baixos do que neste contrato. Vamos ao mercado à vista. Mas se você olhasse não só para ontem, mas para um mês inteiro, veria que 90% do tempo está mais alto do que o que você tem no contrato. Então, todos esses políticos, sem formação em economia, sem noção de como funcionam os mercados à vista, decidiram ir para o mercado à vista achando que teriam preços melhores do que um contrato de taxa fixa. Quando a realidade entra, não. Normalmente, é muito mais caro, porque o mercado à vista é algo para usar em emergências, para comprar suprimentos de emergência. Então, sim, na vasta maioria das vezes, você acaba lá em vez de fazer planejamento de longo prazo.
Ai, meu Deus, preciso daquele produto extra, uma libra de farinha em comparação com a farinha que European Union estava pensando. Então, European Union vou a uma loja de conveniência e compro a farinha. Vai custar, claro, muito mais do que se você tivesse um fluxo constante de farinha chegando e pagasse pelo volume. É para isso que servem os mercados à vista, neste caso o mercado de energia. A outra parte é o malvado gás russo. São moléculas da tirania. Nós queremos moléculas da liberdade. Tudo isso foi criado no vácuo, não por falta de oferta, mas por decisões políticas muito estúpidas. Agora não há oferta suficiente. Literalmente. Você pode pagar o quanto quiser, mas se não está no mercado, simplesmente não existe. Assistimos entre 20% e 25% da oferta mundial de petróleo sair do mercado. E pronto. Acabou. Não está mais sendo bombeado ou produzido em muitas dessas áreas. Então não é um colapso total, porque a Arábia Saudita ainda embarca cerca de 5 milhões de barris por dia pelos seus portos no Mar Vermelho. Isso, claro, se o Iêmen não os destruir, o que passou a fazer parte desse conflito há 2 dias. E o Irã ainda exporta alguma quantidade de petróleo, mas a grande maioria está fora de operação ou os trabalhadores fugiram por razões óbvias. E, francamente, mais de 20% do gás natural liquefeito simplesmente sumiu e ficará fora por longo prazo, porque não é só uma paralisação. Quero dizer, European Union viu as fotos dos danos causados pelos mísseis iranianos. Na minha opinião, isso leva 1 ano e meio a 2 anos para limpar. Quer dizer, o que isso envolve? Primeiro, é preciso limpar os danos, identificar exatamente o que foi danificado, remover os destroços. Todas as estruturas metálicas que agora estão torcidas e danificadas só servem para cortar, levar ao ferro velho e fundir para fazer algo novo. As embarcações, tudo isso, o mesmo. E talvez muito mais do que 140 embarcações precisem ser substituídas ali. Talvez centenas de embarcações, dependendo da dimensão do problema. É verdade, o gás natural liquefeito é um pouco diferente da produção de gasolina. Precisa de menos. Mas ainda assim há muito equipamento destruído que precisa ser substituído. E muito desse equipamento é feito sob encomenda. Não fica necessariamente estocado em uma prateleira em algum lugar. Então há um prazo entre o pedido e a fabricação. E isso, aliás, se for só o equipamento acima do solo que foi danificado, se as cabeças de poço foram atingidas, se as fountains ou árvores de Natal, dependendo de como cada país chama. Mas se estiverem danificadas, precisam ser substituídas. E embora muitas válvulas sejam produzidas em massa, muitas das árvores de Natal são feitas sob encomenda para uma cabeça de poço específica. Logo, precisam ser substituídas. Certo? Isso pode ser feito em alguns meses. Mas se o próprio poço estiver danificado, até que ponto está danificado? O tubo colapsou lá dentro e é preciso reabrir, retirar com ímãs ou brocas que giram, puxar o tubo danificado, instalar o novo e possivelmente redrilar partes. Ou, se estiver muito danificado, você sela o poço e perfura outro. Isso leva, aliás, muito tempo extra. São 2, 3 meses para perfurar um novo poço só para trazer o equipamento, instalar e perfurar. E isso é só um poço. Quantos poços foram destruídos? Quantos poços foram seriamente danificados? Ninguém sabe, porque ninguém ainda fez uma auditoria séria, o que, claro, vai levar tempo. Então você começa a olhar para isso, sabe? Prazos de reinício cada vez mais adiados. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. Ainda não sabemos qual será o dano final, porque esse conflito não acabou. Pode haver muito mais estrago antes que tudo termine. Aí você começa a olhar para outros fatores. Você precisa de mão de obra. A maior parte dessa mão de obra, a qualificada, para ser sincero, nos países do Golfo Pérsico são americanos e britânicos. Essa é a maioria deles. Existem outros países que atuam ali. Obviamente a Rússia tem muitos também, mas, no geral, são americanos e britânicos. Duvido que peçam para empresas russas atuarem ali. Rússia e China vão ajudar o Irã a se reerguer, disso não há dúvida. Mas no Golfo Pérsico isso é uma grande interrogação. Além disso, na Saudi Aramco, a maior parte são engenheiros e trabalhadores de alta tecnologia americanos. Talvez muitos dos trabalhadores de campo sejam locais, mas as equipes mais profissionais são quase todas americanas. Eles estão lá com as famílias. As famílias foram basicamente abandonadas pelo governo dos Estados Unidos e orientadas a sobreviver como pudessem.
Você acha que a maioria dessas famílias vai querer voltar? Então pode haver muitos trabalhadores que você não vai conseguir trazer de volta, e isso considerando que haja infraestrutura para os trabalhadores, como usinas de dessalinização. Esses países foram erguidos no meio do deserto. São entidades artificiais. Antes do petróleo e do gás e de tudo começar a se desenvolver, podiam existir pequenas aldeias lá. Quando estive em Dubai, procurei o Dubai histórico, não encontrei, e comecei a falar com os locais sobre ele. Era um forte de tijolos de barro, com uma vila pequena e alguns cais. Isso era o Dubai histórico. Não havia um Dubai histórico como vila. Só depois cresceu e virou uma cidade gigante de vários milhões de pessoas. E, novamente, como sustentar ela sem usinas de dessalinização se você não consegue importar comida? Aí você começa a ver uma cascata de problemas que precisa resolver antes de pôr tudo de volta em funcionamento. Trazer a mão de obra certa. Começar a elaborar os desenhos de engenharia. Iniciar os trabalhos de engenharia sobre o que precisa ser feito. E então começar a encomendar, respeitando os prazos de entrega. Acredite em mim, o aço demora para ficar pronto. Você encomenda tipos específicos, ligas específicas. Pode levar de 1 mês e meio a 3 meses antes de receber o aço necessário para então forjar o lote. Nessas válvulas, depois as válvulas precisam ser usinadas, quase nunca no mesmo local, e testadas para pressão, etc. Então há prazos de entrega sérios para isso. E embora partes desse equipamento sejam fabricadas e mantidas em estoque para venda, essas peças são produzidas para projetos novos ou substituição de equipamentos antigos, então existe um certo volume em estoque. Olha, você consumiu todo esse estoque instantaneamente com isso, porque os volumes de dano já são insanos. Ninguém se preparou para algo nessa escala. E, portanto, isso pode acontecer. E European Union, nem estou falando ainda sobre fertilizantes e fome. Isso é outro problema completamente diferente também. Somente no petróleo e gás, podemos estar falando de, no mínimo, 1 ano e meio a 2 anos até que tudo fique parcialmente ou totalmente operacional. E se o conflito continuar, pode ser pelo menos 5, 6, 7, 8 anos. E se houver dinheiro para isso? Confesse motarto. Isso me lembra de algo que me disse, no verão passado, um engenheiro da indústria do petróleo. Atacar refinarias causa apenas um dano limitado à indústria, porque refinarias são muito resilientes. Podem ser reparadas muito rapidamente, dependendo obviamente da extensão dos danos. Mas uma refinaria atacada são instalações grandes, mas dá para colocar islas de volta em funcionamento em poucas semanas. Já se você destruir as próprias instalações de extração, as instalações de produção de petróleo e gás, aquilo que traz o petróleo do subsolo. Isso é uma questão totalmente diferente. Isso, de fato, leva a uma crise. E mesmo interromper a produção por um certo período, mesmo sem dano físico, por causa de mísseis e drones, e desse tipo de coisa. Isso, por si só, causa danos ao longo do tempo. E, se isso se prolonga demais, então colocar os campos petrolíferos e a extração de petróleo de volta em funcionamento vira um problema muito sério. Ele pode levar semanas, meses e às vezes anos, novamente dependendo dos recursos que você aplicar. Isso está correto? Essa é uma avaliação correta? A propósito, no cabeçote do poço é muito mais fácil cortar o fluxo de petróleo. Você pode fechar os cabeçotes dos poços de petróleo. O gás é um problema muito maior. Refinarias, sim, até certo ponto. Primeiro de tudo, o que se vê. Muitos dos ataques dos ucranianos, quando atingem refinarias russas, na verdade não estão atingindo as refinarias. Eles estão acertando as instalações de armazenamento de petróleo, que na verdade são muito fáceis de substituir. É só um grande tambor com um telhado que sobe e desce conforme o volume para manter a pressão. Eles queimam muito bem porque estão cheios de petróleo. Ninguém vai apagar até queimar por completo. Não adianta tentar apagar. E rende uma imagem bonita para mostrar, tipo, vejam o estrago que fizemos.
Em vez disso, atingir dutos, que são todos monitorados por computador, estão todos sob pressão. E no momento em que algo dá errado, o computador vai desligar e fechar as válvulas em certos pontos. Assim, não passa mais combustível por aquele duto danificado. Então os incêndios são controlados muito rapidamente. De novo, dependendo do que é atingido, você pode tirar um vaso de 78 ou 80 metros, como alguns que produzíamos em Tambov, para Moscou. Tente, aliás, transportar bolo. Esse vaso é todo feito à mão. Então o tubo tem de ser fabricado sob medida. Tudo tem de ser soldado separadamente, cortado separadamente, testado e retestado. Ele é preenchido com água sob pressão. O convés é bombeado e esvaziado. Tem de ser seco e limpo. Depois é transportado. Tente mover um vaso de 78 metros que, aliás, quando acoplado a um caminhão, fica ainda mais comprido. A gente literalmente levantava prédios menores com guindastes gigantes, tirando tetos das fundações para levar aquilo até a rodovia. E há trechos da estrada por onde não se dá para passar por causa de pontes ou rebaixamentos que fariam a carga bater no chão. Então já é um pesadelo logístico desde o começo. E depois colocá-lo no lugar. E quando você o traz para a área da refinaria, antes de erguer, tem de testar bolo de novo com pressão, ou seja, encher tudo de água outra vez. Quer dizer, 78%. É muita água. Você bombeia, seca tudo e então começa a instalar sobre a infraestrutura metálica que já foi construída. Tudo isso leva muito tempo, e isso considerando que estava a ser transportado de Tambov para Moscovo, cerca de 500 quilômetros. Agora vamos ver quem consegue fabricar este equipamento para o Golfo Pérsico. Bem, a Rússia consegue, a China consegue, os Estados Unidos conseguem. Em menor escala, a Índia e o Brasil conseguem. Basicamente é isso para essas empresas. E essas empresas também já têm certo volume por terem atividade interna, obviamente, nos seus países. E agora, de repente, surgem pedidos gigantescos, porque afinal, quanto dano foi realmente causado? Se um destes recipientes é perfurado, não se pode soldar bolo de novo. Ele nunca mais vai aguentar a mesma pressão. É um ponto fraco. Uma solda será sempre um ponto fraco. É uma coisa quando se trata de uma válvula soldada e aparafusada. É bem diferente quando é numa parte da própria tubagem que compõe este grande recipiente que foi perfurado. Praticamente não se pode fazer muito com isso. Depois, limpa-desce e vai para a sucata. Limpa-desce os químicos que lá estão, a não ser que queiram mesmo poluir o ambiente. E qualquer infraestrutura danificada tem de ser desmontada, cortada, é preciso trazer novas vigas para reconstruir e poder suportar tudo de novo. É uma logística insana. E agora, se tiver de trazer isso dos Estados Unidos, ou então, esquece a Europa. A Europa nunca mais conseguirá fabricar nada enquanto não tiver gás barato, gás mesmo barato, e aço barato da Rússia, porque o aço alemão e tudo o resto é muito caro. A Associação Alemã dos Siderúrgicos, há cerca de 2 anos, propôs ao governo que levantasse as sanções ao aço russo para poderem obter aço suficiente para produzir obuses de 155 milímetros para disparar contra um russo. Tenho quase a certeza de que falavam a sério. Mas esse é o ponto. Os alemães, sabes, tudo isto consome muito gás. Sem falar na parte do aço, a indústria siderúrgica moderna para qualquer tipo de fábrico, incluindo a maioria das forjas que são forjas a quente, tem de aquecer o metal. E isso consome muito gás, sem dúvida. E a Europa não tem isso, não tem o gás. Temos uma crise de gás porque realmente não há gás suficiente agora no mundo. E toda a gente está a disputar contratos com a Rússia por petróleo e gás, todos esses outros países. Isto é, para preencher o buraco que o Médio Oriente criou, ou que o Trump criou no Médio Oriente, seriam necessárias mais 2 Rússias. A Rússia produz 11 milhões de barris, consome 5 milhões. Os restantes 6 milhões, 6,5 milhões vão para o mercado. E a China consome metade disso. E existe um déficit de cerca de 19 a 20 milhões de barris agora. Não dá para colmatar. A Rússia não consegue colmatar. Os Estados Unidos não conseguem colmatar. Ninguém mais consegue colmatar, mesmo que aumentem a produção. Não a este ritmo. Então vamos mesmo falar sobre isto. Vamos falar da situação do consumo de energia. Porque, claro, essa é a outra face da história. Já falamos da produção. Vamos ver uma queda enorme no consumo real. Nos volumes de petróleo e gás,
e em todo tipo de outros produtos. Fala-se de nafta, de fertilizantes, de todo tipo de outros produtos que vêm da região do Golfo Pérsico. Qual vai ser o efeito disso na produção de toda a economia global? Certo. Bom, antes de tudo, para responder a quem diz, os Estados Unidos agora têm a Venezuela. Ótimo. O equipamento degradado da Venezuela produz cerca de 800 mil barris por dia. E esse petróleo é pesado, muito, muito pesado. É cruácido, o que significa muito enxofre. Você mistura com um cru mais leve para depois refinar e obter os bons dieséis. Mas o ponto é, são 800 mil barris, se esticar o equipamento ao limite, chega a 1 milhão por dia. As estimativas dizem que para chegar a 2 milhões, seriam cerca de 100 bilhões de dólares em 3 anos. Agora, isso é em parte culpa do Chávez e do Maduro, com programas que tiraram muito dinheiro da indústria para projetos sociais e não reservaram o suficiente para reposições. E, em parte, é culpa dos Estados Unidos, que congelaram muitos fundos e depois se recusaram a enviar equipamentos para substituir os desgastados. Não é que esteja danificado, simplesmente está gasto. Então não há margem de manobra aí. Realmente não há flexibilidade. Não no curto prazo. No médio prazo, sim, em uns 3 anos você poderia recuperar. Mas você tem que sobreviver a esses 3 anos. Há alguma folga vinda do Canadá, obviamente, com as areias betuminosas. Elas vão ser extremamente lucrativas agora, porque os preços estão disparando. Mas, de novo, eles podem até conseguir tapar o buraco nos Estados Unidos, porque, enquanto os Estados Unidos têm 13 milhões de barris, os Estados Unidos importam petróleo, precisa de mais petróleo, mas mesmo nos Estados Unidos, você vai chegar a um ponto de destruição da demanda, que significa simplesmente que os preços sobem demais. As pessoas não conseguem arcar com os custos de energia. Os materiais e os produtos que estão sendo fabricados ficam muito caros. As pessoas começam a comprar menos, e aí surge um déficit. Não déficit, desculpe, depressão ou recessão. Pode facilmente cair numa depressão. E aí vem a fome. E esse é outro ponto. Bem literalmente, a Rússia produz 40% dos fertilizantes químicos do mundo. Os outros 25 a 30% vinham de onde? Vinha do Catar. Essas instalações também foram danificadas, então vai haver um tempo de atraso para colocá-las em funcionamento. E essas instalações, aliás, dependem do fluxo de gás, o gás que sai dos poços e sobe para ser seco. É preciso secar o gás. Isso literalmente significa secar o gás, porque quando ele sai do subsolo vem com vapor d'água, com outros químicos, tem areia, enfim, tudo vem misturado e precisa ser limpo, filtrado e seco antes de poder ser usado. Ou seja, é um efeito em cascata. Uma falha puxa a outra, os sistemas estão interligados e dependem muito dos cabeçotes dos poços. Então pode esquecer isso pelos próximos 2 anos. Pois bem, eis o problema. No sul da Europa, é época de plantio, senhoras e senhores. E temos 2 fatores. E em mais 2 semanas, começa a época de plantio no norte da Europa. E aqui temos 2 fatores. Claro, agora estamos falando de fertilizantes, mas você não consegue espalhar fertilizante em 100 mil acres se não tem diesel, porque todos os caminhões usam diesel. Aliás, é por isso que a Rússia proibiu a exportação de diesel até o fim da época de plantio, para garantir diesel suficiente para os agricultores e a um preço razoável. A Rússia vai regular preços e volumes de exportação. Eles começaram a exportar gasolina no início de janeiro, porque antes havia uma proibição da exportação de gasolina para garantir o suficiente durante o inverno para todos os automóveis. Agora, tenho certeza de que isso vai voltar a ocorrer porque não há gasolina suficiente em nenhum lugar para impedir que as grandes empresas exportem tudo, criando faltas de gasolina como tivemos em 2011, antes do governo começar a intervir e regular o mercado. Então, para a Europa, e não só, também para a África e outras partes do mundo, haverá enormes problemas para conseguir combustível suficiente para os tratores e depois obter fertilizante suficiente. O próprio fertilizante americano, os Estados Unidos importaram no ano passado $500 bilhão em fertilizante da Rússia. Tenho certeza de que vai chegar a cerca de 1 bilhão este ano. Os preços dos fertilizantes dobraram, o que, aliás, representa 20% do custo da sua colheita. Não é só o fertilizante.
Levar a colheita ao mercado também é 20% do custo. E se isso dobrar, então o aumento vai ser por volta de 25%, talvez um pouco mais. Mas isso ainda significa pelo menos um aumento de 5, 6% só por causa dos fertilizantes. Mas isso vai repercutir porque, aliás, não há combustível para levar os produtos ao mercado. Não há combustível para transportá-los. Você está pagando muito mais por aquele diesel para trabalhar no campo. E isso é se só dobrar. Pode quadruplicar e continuar aumentando, porque os mercados ainda não reagiram totalmente à situação. Eles estão começando a reagir à situação. Todo mundo está naquele otimismo ingênuo, esperando que isso tudo acabe e volte ao normal. Não, não vai. Então, embora a European Union não diga que nações inteiras na Europa vão passar fome, o que veremos são camadas da população passando fome. As classes mais baixas vão passar fome. Tenho um amigo meu, professor de ciência política na Itália, e fiz uma entrevista com ele há alguns meses, e ele já dizia que, entre as classes mais baixas na Itália, muitas famílias não conseguem se alimentar na terceira ou quarta semana do mês. Simplesmente não lhes sobra dinheiro. E isso é antes de qualquer grande alta de preços. E quando você tem grandes comunidades de imigrantes sendo alimentadas pelo governo, e de repente uma grande parte da população não consegue se sustentar, a pergunta que surge é: por que o governo os está sustentando? É assim que as tensões sociais explodem em conflito aberto. Não necessariamente guerra civil, mas em conflitos abertos e problemas para o governo. Isso vai ter um efeito em cascata. Pessoas famintas ficam com raiva, pessoas famintas vendo os filhos passarem fome. São pessoas muito revoltadas, elas estão bastante dispostas a derramar sangue humano. Isso é da natureza humana. Sempre foi. Você pode apertar o cinto, mas quando vê seus filhos chorando, com fome, e não pode fazer nada para ajudá-los, normalmente as pessoas pegam forçados e tochas, vão à prefeitura e começam a queimar coisas. Isso é comportamento humano desde sempre e não vai mudar. Vamos ver muito disso. O que vai acontecer na África? Bem, a Europa pode pagar mais, até certo ponto, competindo com a Ásia por combustível. A África subsaariana definitivamente não está nessa posição. Simplesmente não tem esse volume de recursos financeiros. Haverá fome em massa, guerras civis, revoluções por toda essa parte da África e em outras regiões. Estamos prestes a enfrentar tempos difíceis. E claro, tem também a Índia, uma enorme economia agrícola cujas pessoas dependem muito de preços baixos de energia e muito dos fertilizantes. Eles precisam importar fertilizantes. E a Índia basicamente esteve relativamente estável nos últimos anos, mas a economia vinha crescendo. Isso pode não se manter estável adiante. Vamos focar na Europa. Há algo que os governos possam fazer nessa situação. Porque a European Union tenho observado o governo do Reino Unido. Tenho acompanhado o governo da Alemanha. Na Grã-Bretanha, eles estão cientes do problema. Quer dizer, eles entendem. Tenho ouvido o que eles dizem. Eles não falam do fato de que isto é realmente uma situação desesperada. Estão tentando manter as pessoas calmas e tranquilas. Mas dá para sentir que, por trás da fachada das palavras calmas, há preocupação, medo e apreensão. Mas não vejo sinal de nenhum plano. Na Alemanha, na verdade, é pior. Lá tenho a impressão de que o governo alemão, pelo menos Merz, o chanceler, vive num planeta à parte. Não me parece que ele tenha qualquer noção da situação. Mas vamos supor que todos entenderam que a crise estava chegando, que era realmente grave, que tinham de fazer algo. O que realisticamente poderiam fazer? Agora se fala em racionamento. Começou na Grécia, tem se comentado na Grã-Bretanha. Até agora, nada foi realmente feito. Fala-se em cortes de energia alternados, mas não há um plano visível para isso. Mas serão essas, em última instância, formas de atacar o problema subjacente. Se for tão grave quanto você diz, você tão grave se por... Sabe, a coisa mais fácil que esses políticos provavelmente farão é tentar reprimir suas sociedades. Autoritarismo de Estado policial absoluto, reprimir com força letal, se preciso, quaisquer aglomerações e coisas assim.
Isso acabará por provocar uma grande reação, porque pessoas famintas ficam enfurecidas e muitas vezes isso pode degenerar em guerra civil. E esse, European Union, acho, é o caminho que vão seguir, porque exige menos esforço intelectual, planejamento e qualquer outra coisa. Vamos simplesmente oprimir o povo até que ele não consiga mais respirar, e assim manteremos o poder. E, infelizmente, é aí que European Union acho que vai acontecer. Na prática, o que pode ser feito? Racionamento, com certeza. Não há escolha nisso, expulsar todos os imigrantes que estão lá e que não estão contribuindo diretamente. Haverá expulsões em massa porque você não tem alimento suficiente para a sua própria população. Desculpe, agora você tem de pôr a sua casa em ordem, não pode mais manter os convidados porque não há comida para sua família. Essa é a realidade que qualquer governo racional fará, porque o fato de haver imigrantes que não trabalham e vivem de assistência sendo alimentados vai irritar muito a sua própria população agora, porque o bolo ficou muito pequeno e as pessoas viveram ali a vida toda, contribuíram para esse bolo durante toda a vida e, vendo os filhos passarem fome, vão perguntar por que diabos eles estão recebendo comida de graça. O problema é que se você parar de alimentar esses imigrantes, muitos vão recorrer ao crime e então surgirão outros problemas. Isso vai acontecer. Portanto, melhor seria deportações em massa. Isso não vai acontecer, mas seria o passo lógico. Seria o que qualquer governo que quisesse cuidar da sua população nativa faria. E outros países vão fazer isso. A Europa, não vejo que vá fazer isso. O que mais eles podem fazer? Bem, felizmente, no que diz respeito ao gás, 80% do gás não é destinado ao consumo das pessoas. Não é usado para aquecimento e geração de eletricidade. 80% desse gás vai para a indústria. Então cortamos a atividade industrial. O problema é que, ao reduzir a indústria, você reduz os salários das pessoas. E quando o preço da comida dispara, como já está acontecendo, as pessoas passam fome ainda mais depressa. Agora elas não têm empregos. E você terá muito mais da sua própria população desanimada e muito zangada. Então, novamente, você volta ao mesmo problema. Quero dizer, o melhor é, A, livrar-se de quem não esteja contribuindo diretamente, qualquer aproveitador estrangeiro. B, seja absolutamente honesto com seu povo e diga, olhem, esta é a situação em que nos encontramos. C, European Union diria para se aproximarem da Rússia, mas os russos não estão exatamente dispostos a isso, depois de regimes que nos últimos 4 anos tentaram ativamente exterminar a Rússia, gritando que iam destruir a economia russa e deixar os russos de joelhos. Temos os mapas fantasiosos de 40 governos russos diferentes dividindo o território da Rússia e por aí vai. Portanto, esses políticos, na maioria, queimaram suas pontes. Quero dizer, veja, os assessores do Macron tentaram entrar em contato. E o Shakov lhes disse o quê? Perdoe meu francês. O que literalmente significa vai se fuder em russo. Quero dizer, isso não é conversa diplomática. É que eles simplesmente foram mandados se fuder. E isso vem de uma posição alta no governo russo. Não é algum político de terceira ou quarta categoria, nem algum diplomata meia-boca. Isso vem do topo do governo dizendo a Macron, vai-te embora. A gente não precisa de vocês. A gente não quer vocês. A gente não quer conversar com vocês. E essas são as pessoas que estão no poder. Eles queimaram as próprias pontes. Eles dançaram sobre as cinzas dessas pontes. Fizeram de tudo para destruir aquelas pontes. E agora, de repente, eles vão, mas eles ainda nem estão rastejando de joelhos. Eles ainda tentam ditar, agora vocês podem vender para nós russos, que é como os russos estão interpretando. Tipo, ok, tanto faz. Do ponto de vista russo, então, o que lhes resta agora? Vocês têm os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem fornecer toda a Europa sem retirar gás do mercado americano. Tem um mulê que aparece falando por aí. European Union, vou abastecer a Europa. Bem, o único problema é que, dos 5,5 bilhões de pés cúbicos de gás que ele produz por dia, 4,8% dos 4,8 bilhões de metros cúbicos é consumido pelo povo argentino. Então, não, ele não pode abastecer a Europa. Fisicamente, ele não pode abastecer a Europa. Ele nem consegue cobrir o que a Europa perdeu do Catar. Então, tudo isso vira um problema de escassez. Só para que entendam, perfurem. Agora é um ótimo lema. Mas entendam, levar um novo campo a níveis econômicos de exploração leva de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos desde um campo virgem até os primeiros poços exploratórios, até poços produtores reais, cabeças de poço, bombas, tubulações e todo o resto para levar isso ao mercado. E isso se você não tiver que ir, Deus sabe aonde. 3 a 5 anos. O que você acha da tecnologia aqui?
Qual, Dol, você acha que é a probabilidade de os Estados Unidos pararem as exportações de petróleo e gás? Isso já aconteceu no passado. European Union, me lembro quando aconteceu. Sou velho o suficiente para lembrar quando Jimmy Carter fez isso. Fizemos um programa com Ray Tsukano que achava que havia uma possibilidade muito real de que isso pudesse acontecer já no outono. Claro, se isso acontecer, então as consequências para a Europa seriam inimagináveis. Mas o que você acha das chances disso? E é verdade, como várias pessoas me disseram, que a revolução do xisto nos Estados Unidos já entrou em declínio e que ficará cada vez mais difícil para os Estados Unidos manter a produção nos níveis atuais, quanto mais aumentá-la num futuro próximo. Bem, a revolução do xisto tem sido... Os Estados Unidos estão, na verdade, aumentando um pouco sua produção de petróleo de 2024 para 2023, para cerca de 13,8 milhões de barris. Não é um grande aumento? Pois, no lado positivo, esse petróleo de xisto não vai ser rentável por enquanto, porque os preços estão subindo tanto. A maioria dessas empresas tem, na verdade, trabalhado só para sobreviver. Elas não estão obtendo lucro, muitas estão simplesmente perdendo dinheiro dos investidores. Então esse é um lado da questão. E petróleo, sim, os Estados Unidos podem bloquear a exportação de petróleo. Gás, não vejo tanto problema, porque os Estados Unidos ainda produzem muito mais gás do que consomem. Então o gás e o gás natural liquefeito provavelmente vão continuar a chegar. Petróleo, não tanto. E, sim, vai ser um desastre. Vai ser um desastre absoluto para a Europa. Quero dizer, os países europeus poderiam começar uma terceira guerra mundial com a Rússia para tentar tirar a atenção do povo disso. Mas ainda é difícil fazer isso sem combustível. Quer dizer, se você compra equipamento americano, ainda precisa de algum tipo de combustível para abastecê-lo, principalmente diesel ou combustível de aviação para os tanques M1 Abrams. Mas o ponto é que isso não resolve o maior problema. Simplesmente, não há combustível suficiente. Há escassez de combustível, de fertilizantes, de alimentos, porque a Revolução Verde se baseou em fertilizantes artificiais. É só olhar a maioria dessas plantações. Sem fertilizantes artificiais, os rendimentos caem entre um quarto e metade. É um desastre. É um desastre. E quanto mais os europeus continuarem dizendo sim, sim, não há buracos no Titanic. Está tudo bem. Não reparem o nível da água subindo. Deixem a banda tocar, façam festa, dancem. Enquanto isso, eles estão no Titanic e não bateu no glaciar só uma vez. Eles estão constantemente colidindo com aquele glaciar. Voltam, colidem de novo, voltam outra vez. Nós não precisamos do gás russo. Bem, os russos são maus. Sim, vamos continuar financiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E esses chineses também são os canalhas, e por aí vai. Eles só estão tornando o problema ainda pior. E esperar que os Estados Unidos venham resgatar vocês às suas próprias custas é absolutamente estúpido e fútil. Eles nunca vão sacrificar o próprio país para salvar a Europa. A Europa simplesmente não importa no longo prazo para os Estados Unidos. Então o European Union não sei. Não vejo nada de positivo para a grande maioria do subcontinente europeu. Isto é um desastre, e eles só vão sentir todo o peso disso mais perto do verão, especialmente com as falhas na época de arar e plantar. E quando as notícias chegarem ao mercado mostrando o quão grave é, vocês vão ver os preços futuros dos alimentos dispararem. Quer dizer, subiram vertiginosamente. Stanislav, European Union, sei o que European Union diria se estivesse aconselhando qualquer um dos líderes da Europa. Mao, Starmer, Macron, seja quem for, embora duvide que prestassem atenção ao meu conselho. European Union diria a eles, primeiro-ministro, presidente, chanceler, pelo amor de Deus, levantem as sanções contra a Rússia. Essa é a primeira coisa que precisam fazer. E mandem gente para Moscou agora e negociem seriamente, finalmente, para acabar com a guerra na Ucrânia. E a segunda coisa é mandar gente para Washington e dizer a eles, pelo amor de Deus, acabem com esta guerra contra o Irã o quanto antes. Vou dizer logo, European Union, conversei com gente, nada de...
European Union sugeriria aprender o que significa a palavra russa. Quando os servos vão perante o mestre, eles se ajoelham, apoiam as mãos no chão, batem a cabeça no piso e imploram: ó grande mestre, por favor nos salve, faça alguma coisa. Os políticos europeus precisam aprender a fazer isso muito bem, porque eles provavelmente não vão sobreviver, literalmente. Nem estou falando da carreira deles até o fim deste ano. Pessoas famintas são muito cruéis. Pessoas famintas e com frio. Quando o inverno chega, há um ditado russo: o inverno não está além das montanhas. Sabe, meio como em Game of Thrones, o inverno está chegando, e o inverno sempre chega. Pode até ser começo da primavera, mas o inverno vai chegar. E se não houver gás para aquecer as casas, vão aumentar a fome e os casos de hipotermia. Sabe, isso é o colapso da sociedade. Pessoas com frio, com fome e furiosas, são muito cruéis. Stanislav, este foi um programa excepcional. Foi extremamente interessante e esclareceu muita coisa. Obrigado novamente. E tenho certeza de que faremos programas de acompanhamento à medida que esse drama se desenrolar nas próximas semanas e meses. Obrigado novamente. Obrigado. Trump com certeza ficará na história. Com certeza. Stanislav, antes de ir, mais uma vez, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho. No X, European Union sou Stanis Krupivny. No YouTube sou Mr. Slavic Man, com K. Também tenho um canal em russo chamado Stash Todaya Bratna. Stash é o canal em inglês. E estou no Substack como Zmei Gerenik. Certo, em um desses. E, aliás, uso o Substack como backup do meu canal no YouTube, porque nunca se sabe. Os links estão na caixa de descrição aqui embaixo. Obrigado, Stanislav.